Então, pessoal, retomando a nossa aula, fechei a porta aqui só para evitar algum barulho desagradável. A gente tinha parado aqui no ajuste do nível de log, né? Então, seguindo, o próximo módulo é o log em PGSQL, que seria o PostgRE, né? Se eu não me engano, na aula inicial eu comentei sobre isso, mas assim, o simples fato do módulo estar configurado aqui e ter os parâmetros definidos não faz com que ele funcione. Como eu tinha falado na primeira aula, ele teria que estar também funcional aqui, né? Teria que estar ativo, até deixei aqui do lado. Teria que ter o parâmetro log PGSQL aqui. Aí, na hora que o processo sobe, que você inicia ele vai pesquisar se tem configuração. No nosso caso a gente não vai usar, mas o log de PGSQL, com um pouquinho de criatividade, você pode mandar os arquivos de log lá para um banco de dados. Tem que ser um usuário sem senha, né? Eu particularmente nunca usei, mas deve ter como configurar o IP do servidor e tal. E daí você, vamos até procurar aqui, ver se ele descreve alguma coisa. Aí você não tem informação aqui. Aí você provavelmente vai poder armazenar em um banco de dados. Eu particularmente acho isso totalmente inútil, porque eu não usaria isso jamais, né? Ficar matando uma máquina só para banco de dados, ainda mais para essa finalidade. Se a gente tem o Radius, já tem um monte de informação interessante. Se precisar debugar alguma informação, você liga o log local e dá uma analisada nas linhas ali e vai ver o que você precisa. O próximo módulo aqui é o PPPD Compat, que é o que? Seria a execução de scripts durante a sessão dos usuários. A hora que está iniciando, finalizando uma sessão, enfim, qualquer coisa nesse sentido, você pode executar scripts para qualquer um dos módulos. Está aqui com o PPPD, mas executa no IPOE, no PPPoE, no SSTP, no PPTP. Perdão. Qualquer um dos módulos vai executar. Uma coisa que eu não recomendo, que eu tive problema já, é esse parâmetro IP pré-up, um script que vai executar lá antes da interface subir. Vai ter algumas variáveis de ambiente que você pode usar. Em alguns casos isso daqui ficava prendendo, falando de modo grosseiro, o processo do Axel, e daí entrava num loop infinito lá e os usuários acabavam nunca autenticando. Geralmente eu não uso isso, mas em alguns casos eu uso script, né, para fazer algumas coisas, né. Tem cliente que tem algumas peculiaridades e quer fazer, eu uso script. Eu sei programar um pouco em Bash, né, e faço. Um detalhe interessante aqui, ou melhor, dois detalhes interessantes que eu já usei bastante, hoje até uso pouco, mas pode ser que alguém veja utilidade para isso, é esse parâmetro IP change aqui, que ele roda quando você faz um pacote COA. Se você tiver um módulo ativo e mandar um pacote COA para o Axel e ele tiver um script aqui, ele vai rodar o que tiver no script. Tem variáveis de ambiente que você pode usar e é bem interessante. Outra coisa interessante aqui, mais para quando você vai, se precisar rodar um script na hora que o usuário
tá se conectando, você pode passar parâmetros lá relativos do teu provedor, parâmetros não, atributos, e daí aqui, ó, dentro desse arquivo aqui, aqui é o prefixo, né? Conforme os usuários vão subindo, ele vai criar lá um arquivinho chamado rad.attr, ponto. Daí a interface que a sessão subiu. Se for PPPoE, vai ter lá PPP alguma coisa, ou PPPoE alguma coisa. Se for IPoE, vai ter lá ponto a interface. E lá dentro tem os atributos que ele recebeu do Radius. É bem interessante isso daqui. Seguindo adiante, tem o Shap Secrets, né? Se você não vai usar Radius, eu nem vou dar muita atenção para isso daqui. Perdão. Nem vou dar muita atenção para isso daqui, porque sei lá, totalmente inviável usar isso, mas se você quiser usar Shap, pode usar. Na ordem de prioridade, se você tiver Radius e Shap ativo, ele vai pesquisar primeiro no Radius, né? E não sei, nunca testei, mas assim, já usei só Shap em laboratório para testar, mas ele não tinha o Radius ativo. Percebi que quando eu deixo ativo, ele sempre procura no Radius. Como o Radius sempre respondeu, ele foi pelo Radius. Não sei se ele consultaria caso o Radius não respondesse positivamente, se ele pesquisaria no Shap. Mas está aqui, se alguém quiser pode usar. E chegamos no a gente chegou no modo mais badalado do negócio aqui, que é o Shaper, né? Eu recebo muita solicitação durante a semana de gente querendo utilizar Axel e substituir MikroTik, uma série de coisas assim. As pessoas às vezes já estão acostumadas a trabalhar com MikroTik e tal, mas assim, conhecem o MikroTik, não conhecem o protocolo PPPoE, não conhecem roteamento e tal, e daí acabam não sabendo utilizar direito as ferramentas. Mas o Axel tem um módulo para controle de banda e que é bem útil, bem bacana. Você pode configurar muito modo aqui. Claro, não vai ser igual ao MikroTik. O MikroTik tem um negócio legal que eu pelo menos acho que é legal, que é o Burst, para proporcionar uma experiência melhor de uso para o usuário final. Isso não roda ainda, não funciona do mesmo modo que funciona no MikroTik e no Axel e tal, mas não por uma limitação do Linux. É que os desenvolvedores, eles até colocaram a questão de burst aqui, mas esse burst aqui não serve absolutamente para nada, porque tem um outro modo que o burst funciona no Linux, e esse que está aqui não surte efeito nenhum. Eu já fiz, tenho servidores de Axel rodando com os meus scripts que aplicam burst e tal, mas é um script que daí está desativado o módulo de shaper do Axel. Eu particularmente odeio ficar usando script para controle de banda, consome um recurso, consome processador de modo astronômico. O controle de banda do Axel, justamente por ser bem simples, bem enxuto assim, eu acho que funciona perfeitamente bem. Particularmente eu gosto de burst, mas eu acho que jamais deveria ter sido usado para entregar para o cliente, porque acostumam mal os clientes. Daí o que acontece, do meu ponto de vista? O cliente tinha um plano na época de 800k e você colocava um burst de 2 MB, ou usava o tal do cache full quando viesse lá da tua CDN ou do teu cache lá, 5 MB. Aí quando esse negócio começou a parar de funcionar, os clientes começaram a dizer: minha internet ficou ruim e tal, não sei o que. Na verdade, sempre foi a mesma internet, você só dava um gostinho a mais para o cliente, né? Deixava transbordar para ele lá. O problema é que daí, para você explicar para o cliente isso, ele não quer saber. Ele quer saber que antes ele rodava rápido e agora não roda mais. Então
Perdão. Eu particularmente acho, e levando em conta o Marco Civil, não que ele proíba entregar a banda a mais do que o contratado, mas tinha muita gente que fazia o quê? Como já ia dar o burst, o cliente comprava um plano de 1 MB, ele colocava lá a banda garantida de 500K. Ainda assim está previsto no Marco Civil que os provedores não são obrigados a entregar de fato o contratado, e está no contrato que garante só 20%, mas o cliente não quer saber, ele vai cancelar se não funcionar, ele vai pegar do outro, e o outro lá pode estar fazendo e trabalhando, pagando para trabalhar, e você vai perder. Por isso que muitos clientes que eu atendo desde a época que nem existia MikroTik sempre usaram o controle de banda certo, e os caras assim, não são clientes que têm 5, 10 mil assinantes, cliente pequeno, mas todos eles, nenhum cliente me ligou aqui dos que eu atendia sempre dizendo: André, estou falindo, vou fechar, o que eu te devo, vamos acertar nossas contas. Nunca, nenhum deles, porque sempre trabalharam corretamente, nunca com cambalacho. Aí as coisas, eu acredito que funcionam melhor. Mas voltando para o assunto, que o tema aqui é o shaper, a gente tem vários modos de trabalhar com o shaper, né? Eu acho que eu até vou dedicar uma aula, eu vou falar mais superficialmente aqui, mas eu acho que eu vou dedicar uma aula, talvez, um episódio dessa saga aqui que eu estou fazendo só para falar de shaper. Mas aqui a gente tem o atributo que pode vir lá do Radius. Eu uso esse atributo nos meus clientes, o Filter ID. Ele tem um modo de você usar o Filter ID. Você vai mandar lá no atributo que vem do Radius o valor dele com download em K, né? Você não precisa botar o K como você faria no MikroTik, você vai botar o número. Se fosse fazer um plano de 5 MB por 1 de upload, então você vai colocar 5.000 ou 5.120 barra 1024 ou barra 1000. O Axel vai entender isso sem fazer muita alteração. É só você vir aqui, descomentar isso daqui. E daí tem essas opções aqui que é para você fazer um ajuste mais fino, que no final das contas não surte efeito nenhum. Não se você usar o módulo do Axel. Mas isso daqui, Up Limiter e Down Limiter, surte muito efeito. Porque aqui ele vem configurado para o Up Limiter ser a policy e o Down Limiter ser o TBF. Eu particularmente acho que isso daqui proporciona uma experiência ruim, não tem nenhuma inteligência de controle de banda. Ele simplesmente vai, se o cliente vier estourar a banda, ele vai deixar o que está ali, não tem nenhuma fila de prioridade, e vai fazer com que os pacotes que iam exceder a banda sejam descartados. Eu gosto muito de usar em ambos os casos o HTB, que mandatoriamente você vai ter que usar a interface IFB. Aí você tem que subir uma interface lá no teu Linux que você mais gosta. Lá no Debian você pode colocar no etc Network Interfaces lá uma interface IFB que sobe no boot. E ele vai usar o HTB tanto na interface IFB para controlar o upload dos clientes, quanto na interface da IPPP ou IPOE ou qualquer outra que seja, para controlar o download. E associado ao HTB eu não uso SFQ, porque eu acho que é uma coisa muito velha, que consome muito processador, que seria o algoritmo de gerenciamento dos pacotes. Eu prefiro o FQ Codel justamente para bandas acima de 3 MB aí, até no PPP. Não acho que banda maior que 100 ou 150 MB deva ser vendida com PPPoE. Mas para essas bandas, vamos dizer que são bandas largas mesmo, eu uso FQ Codel. Aí tem uns ajustes aqui, na internet tem bastante exemplo. Esse Codel aqui, ele onera menos o processador. Você pode fazer o teste, quando você tiver lá 1000 sessões PPoE, tiver a possibilidade de monitorar, usa com SFQ por um dia, monitora o processamento, depois vai lá, muda para Codel, reinicia o processo e acompanha para você ver. Vai dar muita diferença. Aí tem a próxima opção aqui, que seria o multiplicador de velocidade, que você pode multiplicar a velocidade que você recebe do Radius e tal. O FileMark seria o seguinte, vamos supor que você deixa aqui FileMark 5. Lembra que eu comentei a possibilidade de usar uma banda extra? No caso, você pode, na tua interface WAN,
lá na tabela Mango, no Axel, né? Não, nós estamos falando de coisas relativas ao Axel. Marcar pacotes que venham dos teus IP de CDN, por exemplo. Aí o que o pessoal faz muito por aí, até nem precisa ser o Axel, mas faz com MikroTik e outros. Ele pega lá, vamos supor que você tem a CDN, você tem algum cache, não sei se cache ainda é usado, eu particularmente nunca usei isso, mas você marca os IPs que são da tua CDN na Mango lá com a marca 0x5 lá no IP Tables. Tudo que tiver essa marca não passa pelo controle de banda, vai passar no que tem. Aí o que o pessoal faz muito nas OLT? Aplica, por exemplo, nos profiles lá, com programa em TR1 para ativar o NIL do cliente que tem 10 MB, por exemplo, limitar em 20 a porta da ONU. Aí o que acontece? O Axel vai controlar os 10 MB para qualquer coisa, mas não controla quando vier da CDN. Aí quando passa a batida da CDN vai usar até os 20 MB que está configurado na porta da ONU. Tem duas coisas interessantes de pensar. Por exemplo, como o Axel não vai configurar e não tem nenhum algoritmo cuidando desses pacotes que estão passando, ou seja, não existem filas para tentar dividir melhor essa banda, se o cara está assistindo um vídeo do YouTube e esse vídeo teria capacidade, vamos supor, de passar na ONU dele a 100 MB e ele limitou em 20, vai descartar qualquer outro pacote que vier e ocupasse maior do que o espaço de 20 MB. Então existe um descarte de pacotes, só que os pacotes acabam chegando antes. Parece uma melhora, mas nem sempre é. É bom ficar atento com isso. É só um detalhe que eu comentei aqui sobre esse módulo, para ficar claro que não é só ir ativando as coisas e achar que tudo vai ser uma maravilha. Por isso que existe uma palavrinha importante para essas situações, que é projeção. A gente tem que projetar e pensar nos possíveis problemas, ok? Então, falei bem superficialmente do Shaper, mas é isso aí. Tem documentação que pode ajudar, né? Tem aqui no no manual do Axel, ppp.conf, tem bastante explicação, explicação boa. Aprendi praticamente tudo que eu sei aqui no manual. Claro, eu estudei muito código fonte do Axel quando eu comecei a trabalhar com ele, mas hoje o manual está bem melhor do que naquela época. Joia? Então o próximo módulo aqui é o módulo CLI, Command Line Interface, né? Não tem muito o que comentar. Nesse caso aqui, a CLI está setado para mandar mensagem para o log quando esse módulo for usado. Ele está configurado para ouvir só no que é relativo ao localhost, ou seja, você não vai poder conectar de outros computadores aqui. Para poder, seria só você colocar aqui para escutar em qualquer interface, né? Até nas PPP, ou você pode colocar o teu IP de WAN aqui, enfim. Você pode escolher o que fazer. Não é o objetivo aqui tratar de cenários de rede. A gente pode definir uma senha para quando for usar a CLI, né? Você pode usar Telnet, pode usar TCP direto, né? Mas eu nunca uso, eu gosto de cuidar das coisas no Fire. E aqui tem uma opção bacana, que é quando você usar o comandinho principal lá, o Axel, o Show Sessions, né? Se estiver usando por Telnet, quais colunas você quer que exiba por padrão. Você pode personalizar, pode botar só uma, duas, pode botar todas, que nem eles colocaram aqui, enfim. Tem muita coisa. O módulo SNMP do Axel, eu particularmente ainda não usei. Eu estou pensando em separar um tempo para mim estudar isso, que eu acho que pode ser bacana para quem quer ficar coletando informação por SNMP, das interfaces e tal. Eu sei que o módulo permite não só coletar, mas enviar informação para o Axel por SNMP, então pode ser um negócio bacana. Eu ainda não sei usar ele, nunca precisei, nunca usei, porque eu tenho outras ferramentas que eu desenvolvi usando o Telnet, né? Uso o Telnet para muita coisa, conectando por outras máquinas, até para monitorar. Depois, quando a gente subir uma sessão PPPoE ali, quero ver se eu subo uma sessão IPoE também para
mostrar para vocês como é que funciona e tal. É uma coisa que pode ser bacana. Estou pensando ainda se eu vou gastar um tempo para estudar isso. Já uma vez eu até tentei, mas bem superficialmente, e acabei não estudando, não vendo nada sobre isso. Mas estou achando que pode ser um negócio que pesquisei errado. Estranho, no manual não tem nenhuma documentação sobre o SNMP. Eu sei que no site tem alguma documentação, mas enfim. Tem aqui, eu particularmente não sei usar muito bem, mas está ali, se alguém quiser se distrair um tempo, fique à vontade e me ensine depois. Outro módulo muito importante, eu não usava e passei a usar, que é o Connection Limit. Isso daqui é assim: toda vez que alguém tenta abrir uma sessão, não na CLI, uma sessão PPOE, qualquer coisa, se esse módulo tiver ativo lá na seção de módulos que vão ser usados, e tiver configurado certo aqui, o que ele faz? Ele limita a quantidade de tentativas dentro de um período de tempo. Então aqui está limitado a 10 tentativas por minuto, né? Dá uma a cada 6 segundos, por exemplo. É um bom marcador e tal. Para quê? Já aconteceu o caso de cliente, às vezes, depois aqui na nossa região, aqui, não na minha região em si, mas no sul do Brasil, de um certo modo, talvez até no centro do Brasil, a gente sofre muito com tempestade e descarga atmosférica, que judia bastante, né? E acaba em muitas dessas tempestades tendo essas descargas, e às vezes assim não chega a queimar o equipamento do cliente, principalmente naquilo que é via rádio, né? Mas às vezes a placa de rede fica problemática com algum defeito, e daí aconteceu o caso de processamento do servidor meio alto e tal, e lá olhar um MAC lá inundando o servidor de tentativa de autenticação. Às vezes até uma vez um cliente mal intencionado, que tinha um conhecimento razoável de redes lá, estava fazendo uma sacanagem com o provedor. Esse módulo, se o cara tentar, por exemplo, se está 10 por minuto, nos primeiros 10 segundos ele mandar 10 tentativas, ele vai passar os outros 50 segundos, assim, o Axel vai ficar descartando as tentativas de autenticação, para evitar que o processador fique trabalhando com informação desnecessária. E daí tem aqui o burst, que seria assim, levando em conta o timeout aqui, que é 60 segundos para contagem, para o reset da contagem. O burst pode atender uma ou mais requisição, entende? É um cálculo, não vem muito ao caso, mas está aí para o uso, né? Parte de IPv6 não tem muito segredo, né? E daí encerrou aqui, né? Tem o pool IPv6, que funciona basicamente igual o pool do IPv4, né? Você acaba tendo aqui por exemplo, aqui um bloco genérico. Você não consegue botar, diferentemente do IPv4, você não consegue dar nome, né? A gente pode até pesquisar aqui para a gente entender um pouco melhor. Diferente do IPv4, você não pode dar nome, né? Só tem os blocos para tudo. E você tem a opção aqui de delegação, né? O bloco que vai ser delegado. Como que funciona isso daqui? Quando você não tem a opção delegate, vai ser o endereço para estabelecer o enlace, né? O link de comunicação na interface IPOE ou na interface PPPoE. E o delegate serve para quê? Para quando o roteador lá do cliente solicitar um prefixo, né? Então o que acontece?
a distribuição normal, eu recomendo sempre usar a /64, né? É mais do que suficiente para um enlace, né? Cliente, na verdade, você podia botar aqui até um 127, porque você não vai entregar na mesma interface mais de um IPv6, então você podia até economizar, mas o /64 já é suficiente. E aqui no bloco de delegação, eu tenho feito nos meus clientes entregado /60, que dá para o cara fazer até colocar até 4 roteador dentro da casa dele, um roteado no outro, que ainda vai ter bloco para entregar. Mas esse delegate aqui é relativo ao prefixo solicitado pelo cliente, né? Esse daqui vai ser na camada de enlace e esse vai ser entregue lá na LAN do roteador do teu cliente. Tem o DNS aqui, IPv6, que você é mandatório, né? Você vai entregar IPv6, você tem que fornecer um DNS na sessão para ser entregue lá para o teu cliente, né? E a configuração, porque o IPv6 é DHCP, né? Então ele permite aqui, é bem importante aqui essa parte do DHCP, não tem a ver com o Axiom, mas sim com o funcionamento do IPv6, você deixar aqui a validade a vida útil, né, do teu IPv6. Veja bem, se você dividir aqui, ó, o que vem por padrão por 3.600, você vai ter 720 horas, né? Aí você pode dividir de novo aqui por 24 para ver quantos dias, ó. A validade máxima, no caso, seria de 30 dias. Essa daqui deve ser uma semana, eu acredito. Vamos ver aqui quantos dias dá. O que acontece nesse caso aqui, gente? Só para a gente entender um pouco melhor. Esse tempo quer dizer, caso o Axiom não reinicie, por quantos segundos vai ficar presa aquela requisição no processo, por quantos segundos o Axiom guarda aquele IP alocado para aquele usuário, né? Naquela sessão PPP. Isso é bacana quando você usa IPOE, porque o IPOE depende, como é DHCP em todas as circunstâncias, ele depende muito desses tempos aqui. E o que difere esse tempo, o tempo preferido do tempo válido? Quer dizer, durante a alocação desse bloco, o roteador lá vai ficar enviando solicitação para renovar isso daqui, no mínimo em 7 dias. Se ele não enviar em 7 dias, passa a não valer mais para ele aquele IP. E o valid vai ficar no máximo por 1 mês com aquele IP. Isso aqui é muito útil quando você tem o Windows, né? E hoje todo mundo usa o Windows, porque, como a gente sabe bem, se alguém não sabe, vai estudar. O IPv6 ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a imaginar como segurança, que é o NAT do IPv4. O IPv6 vai parar lá na interface de rede do celular da pessoa, um IP público IPv6. Então o pessoal vai sofrer muito quando isso vingar, com invasão, compartilhamento de arquivo, essas coisas ainda, porque tá achando que é brincadeira e não é. Então isso daqui é importante, e eu recomendo que, se você tiver um tempinho, estude IPv6 e estude como funciona no Axiom, ok? Então a gente terminou aqui. Essa é a última aula dessas explicações assim mais superficiais. Próxima aula a gente vai tentar fazer uma autenticação aí, dar uma estudadinha nisso. Joia? Um abraço, fiquem com Deus e boa semana.